Depois de vários celulares da linha One, a Motorola trouxe mais um para o Brasil. O mais novo lançamento tem como proposta permitir tirar fotos 5 vezes mais próximo com sua lente macro. Os modelos dessa linha One normalmente são bons em uma única coisa e acabam decepcionando no resto. Será este o caso do macro? Você confere tudo sobre ele nesta análise completa do tudocelular.com. A aparência do One Macro é bastante comum, ele parece mais com os recentes lançamentos da linha Moto G do que com seus irmãos mais velhos da linha One. Seu corpo é feito em plástico, a entrada em formato de gota no topo da tela e uma borda razoavelmente larga na parte inferior. Se busca um intermediário com qualidade premium, o One Macro vai te decepcionar. Pelo menos a traseira tem pintura degradê que deixa o visual interessante, mas só peca por não ter outras opções de cores para escolher. Ele chegou ao Brasil apenas nesta cor azul espacial. Há na traseira o usual leitor biométrico localizado na logo da Motorola, enquanto no canto superior esquerdo temos as 3 câmeras do One Macro. À primeira vista pode parecer que são 4 câmeras, mas o que temos é um laser para ajudar no foco automático logo acima do flash. É bom ter cuidado com o aparelho. A traseira risca com facilidade e também acumula muita marca de dedo. A certificação IPX2, como em outros da marca, o que garante proteção contra a chuva, mas evite molhar o celular sempre que possível. O One Macro tem tela de 6,2 polegadas com resolução HD+, isso faz com que a densidade de pixels seja baixa. Para algumas pessoas isso pode não incomodar, mas quem tem um olhar mais atento vai perceber que vídeos e fotos acabam ficando pixelados. A qualidade do painel IPS LCD não é ruim, as cores exibidas têm boa calibração, apesar do branco ter tom mais frio do que deveria. O contraste é um pouco baixo e o brilho máximo não é dos melhores. Infelizmente, os intermediários da Motorola nunca foram bons exemplos em qualidade de tela. A parte sonora é boa e você terá um som bastante potente, mais do que encontra em modelos da Xiaomi na sua faixa de preço. Porém, ao forçar o volume no máximo terá som distorcido, mas ainda será útil em locais com muito barulho. O fone que vem é o mesmo de alguns modelos da linha Moto G e tem boa qualidade. O som também é bom e bastante potente. Ele é confortável e conta com ponteiras de tamanhos diferentes. Enquanto demais modelos da linha One chegaram com o hardware da Qualcomm ou Samsung, o One Macro traz o Helio P70, lançado pela MediaTek no final de 2018. Mas calma, antes que você faça cara feia e diga que preferia que fosse algum Snapdragon, a verdade é que o hardware da MediaTek vem melhorando e este aqui até entrega desempenho superior. Em nosso teste de velocidade ele ficou acima dos demais da linha e também de rivais da mesma faixa de preço. Já em benchmarks ele pode não ficar acima de todos, mas ainda consegue boa pontuação. Mas o One Macro é um bom aparelho para jogos? A sua GPU dá conta do recado e roda a maioria dos jogos para Android com a melhor fluidez possível. Em alguns títulos, como Call of Duty Mobile, temos algumas quedas, mas ainda assim o jogo roda bem. O ponto ruim da Mali G72 é que ela devora muita bateria, e o One Macro acaba entregando pouco mais de 5 horas de jogatina. Você já deve estar pensando, mais um MediaTek beberrão. E é aí que você se engana, o Helio P70 até pode ter consumo alto em jogos, mas no uso geral faz muito bom o uso dos 4.000 mAh do One Macro. Sua bateria não apenas dura muito, como também faz o One Macro ser o melhor intermediário em autonomia de todos que testamos este ano. Dá para ter bateria para 2 dias tranquilamente. O carregador que vem na embalagem entrega apenas 10 watts de potência. Isso faz com que o celular passe mais de 2 horas na tomada. É muito para os padrões atuais, mas a verdade é que a maioria dos intermediários lançados este ano também demora para recarregar. Os primeiros lançamentos da linha One vieram com o Android One, o que fazia sentido, mas a Motorola decidiu mudar e trazer o seu Android levemente modificado nos mais recentes. Talvez a mudança tenha acontecido em prol de uma autonomia de bateria maior, já que celulares com Android One normalmente são bem ruins neste aspecto. Não há muito o que comentar sobre o software do aparelho. É o mesmo Android Pie com alguns aplicativos e recursos da Motorola, como visto também nos recentes lançamentos da linha Moto G. Motorola vem testando o Android 10 em alguns aparelhos e deve liberar em breve esta versão para o One Macro. Além disso, a companhia promete 2 anos de atualizações de segurança. Chegamos então ao ponto principal do One Macro, a sua câmera que permite chegar 5 vezes mais perto de um objeto ao fotografar. Este é realmente um diferencial ou apenas mais uma câmera que será inútil na maior parte do tempo? Relembrando os irmãos dele, temos o One Vision, que se destaca apenas pela sua visão noturna, enquanto o One Action tem a câmera de ação. Este é o mesmo caso do One Macro. Se você quer tirar fotos de algo muito próximo para pegar o máximo de detalhes possível, então é o One Macro que deve escolher. É preciso ter paciência e aproveitar a luz natural ao seu favor, mas conseguirá boas fotos com maior nitidez e riqueza de detalhes que outros com câmera macro que testamos. O problema é que se o objeto a ser fotografado estiver em movimento ou a luz não é boa o suficiente, aí você vai acabar se estressando com a câmera macro. Além disso,
nem pense em usá-la à noite, os resultados sempre são ruins com vários ruídos e artefatos. A câmera principal é bastante básica, as fotos registradas são decentes para publicar em redes sociais, mas o One Macro no geral decepciona mais que os demais modelos da linha. Fotos noturnas ficam terríveis. Elas saem escuras, com baixa nitidez, têm cores distorcidas e muitos ruídos. Sem falar que muitas vezes terá fotos borradas. O One Macro é um celular para ser usado de dia. Se você tira mais fotos à noite ou até mesmo em locais fechados, é melhor buscar outra opção. A terceira câmera é apenas um sensor de profundidade que ajuda no desfoque com o efeito retrato e muitas vezes o resultado fica bastante suave. A frontal também não empolga, as selfies têm boa representação de cores, porém falta nitidez e os detalhes da pele são sacrificados. Usar o modo retrato ameniza um pouco o problema. A filmadora é o maior ponto fraco do One Macro, a qualidade dos vídeos é mediana. O controle de exposição é problemático e as cores saem sem vida. Não há estabilização, então espere por muitos tremidos. E apesar de ter foco a laser, ele não é dos mais rápidos. É possível gravar com a macro, porém com a resolução mais baixa. Já a captura de áudio também não é boa. Notamos que o microfone tenta cortar ruídos e deixa as vozes abafadas. O One Macro é melhor que os demais da linha One que testamos? Ele é mais rápido e entrega melhor bateria com folga. Apenas sua câmera que não é boa. Se tirar fotos muito de perto é algo fundamental para você, então vai curtir a sua câmera macro. Mas se este não é o caso, é melhor investir em outro. O Moto G8 Plus tem melhor câmera e ainda traz uma de ação para filmar na vertical. Ele não é tão rápido quanto o One Macro, mas sua bateria dura bem. Outra alternativa seria o Galaxy A50, que tem desempenho próximo e diferenciais como leitor biométrico na tela. Ele também é melhor em câmera, porém a bateria dura bem menos. Da Xiaomi podemos indicar o Mi A3 como uma solução alternativa para quem prefere um aparelho com Android One que não seja ruim de bateria, ou ainda o Redmi Note 8 que também tem câmera macro. Os dois são melhores em câmera que o One Macro e custam menos. Parece que o foco da linha One da Motorola é ser boa em apenas uma coisa, e no caso deste aqui é sua câmera macro. Pelo menos ele é um aparelho rápido e com ótima bateria, diferente dos demais que nos decepcionaram. Ele chegou por volta de R$ 1.400 e até poderia ser uma boa compra se a tela e câmera fossem melhores. Quando seu preço despencar para menos de R$ 1.000, o One Macro será uma compra interessante para quem busca um bom equilíbrio entre desempenho e bateria. Até lá, será possível encontrar opções mais interessantes. Se faz questão de ter a câmera macro, o Note 8 é uma boa alternativa. Se este não é seu caso, o Galaxy A50 ou Mi A3 valem mais pelo preço. E mais uma vez lembramos que as melhores ofertas para o One Macro e todos os demais modelos que citamos nesta análise estão nos links aí da descrição. Aproveita para comentar se você é fã de tirar fotos em modo macro de animais e objetos, e se apenas esse aspecto te convenceria a comprar um celular. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até a próxima!